Está no ar o Vitalidade, programa sobre saúde e qualidade de vida aqui da TV Câmara, canal 16 da NET. Hoje, nosso bate-papo é com o jornalista, cozinheiro, produtor e adepto de técnicas de permacultura, Fábio Radke. Ele nos trará mais informações sobre as plantas alimentícias não convencionais, conhecidas como punks, os benefícios das bebidas probióticas, como o kefir, e a importância da alimentação orgânica livre de agrotóxicos. Então, Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, muito obrigado, agradeço pelo convite. Estou muito feliz, né, de estar participando e trazendo um pouco desse conhecimento, né, que a gente vai adquirindo ao longo, né, do tempo, com experiência, com estudos, e estaremos compartilhando isso com o pessoal também de casa. Fábio, você é jornalista, mas também tem essa paixão, né, pela alimentação, é cozinheiro, formado em gastronomia pela escola de gastronomia Aires Scavone, isso? Isso, Aires Scavone de Porto Alegre. De Porto Alegre. Eu gostaria que tu contasse um pouco como começou essa tua paixão, então, pela alimentação, principalmente orgânica. Certo. O sítio já era por parte, já pertencia a meu avô materno e na época a gente já frequentava muito esse ambiente, né? Então a gente ia para lá, brincava, enfim, tinha toda aquela diversidade de plantas ali disponível, né? Depois, com o passar do tempo, enfim, acabou falecendo meu avô e meu pai acabou adquirindo essa área. Então a gente passou a frequentar ainda mais, né, esse espaço e começou também a trabalhar essa área, então fazendo uma série de transformações, mudanças, né, no local. E nisso eu conheci, através de estudos, conheci um pouco da permacultura, também comecei a frequentar algumas ONGs, em busca de mais conhecimento e de novas técnicas a que eu pudesse aplicar naquela região. Então a gente já produzia determinada cultura de uma forma mais rústica, tradicional, né, por parte do meu pai, e entra eu então com alguns conceitos mais modernos, né, bem o que prega a permacultura, né, que é uma união, né, da agricultura convencional, a transformação dessa agricultura trazendo novas técnicas, né. Então hoje a gente tem a questão da globalização mesmo, né? A gente tem muitos cases, muitos exemplos, né, de técnicas que são elaboradas em diversas partes do mundo e que a gente traz para cá e também consegue aplicar. Então, é uma série de técnicas novas e conhecimentos que são agregados a esse processo de cultivo, né, de trabalho com o solo. Então, tu acaba fazendo e sempre pensar de forma ecológica, né, de forma sustentável, de modo que não cause um dano muito grande, né, aquele ambiente, a cultura, a planta, o próprio alimento que está sendo gerado ali. E essas plantas, essa matéria-prima que está ali, então ela é fantástica para tu fazer os pratos. Então em determinado momento eu cheguei, eu preciso fazer uma coisa a mais, né? Eu preciso eu quero fazer algo mais, algo diferente, um pouco que fuja um pouco daquela questão, né, da redação, do estresse, de fechamento de jornal e prazos de entrega, e algo que fosse mesmo um hobby, que tu possa fazer os pratos, fazer um alimento, compartilhar com os amigos também. Praticamente uma terapia, né? Uma terapia, com certeza, né, desde o plantio, e o legal disso tudo é que tu está acompanhando todo o processo, desde o plantio, tu zela pela semente, tu faz o plantio, tu cuida da planta, depois tu tá ali, colhe ela, então é muito gratificante ter todo esse processo e chegar no momento em que, bom, agora eu vou utilizar na cozinha, então agora é uma outra etapa, né? Então tu começa a preparar e começa a fazer pratos diferentes e experimentar gostos, sabores, e isso é muito fantástico, muito bacana. Vocês têm um sítio, né? É um sítio familiar, é o sítio Radke, né? Isso. Que está localizado a cerca de 60 quilômetros aqui de Novo Hamburgo, é Vale Real, isso? Isso. É um município do Vale do Caí, tem um pouco mais de 5.000 habitantes e a propriedade ela tem em torno de 11 hectares, sendo que a maior parte dela é de área verde. Então permite fazer uma exploração bem bacana, né, da propriedade, trilha, enfim. E ali tu consegue achar muitas coisas que tu consegue aproveitar na cozinha, né? A localidade onde fica o sítio é um local chamado Morro Gaúcho, então é uma parte mais alta. E Vale Real, olha, eu já estou fazendo turismo aqui, né? Vale Real, ela tem esse nome em função, né, de vários morros que cercam a cidade. Então ela lembra um pouco uma coroa, né, em volta da cidade, em volta desse vale. Aí ficou esse nome, né? Então pessoal, começou muito disso, assim, de muitos amigos, até do jornalismo, colegas iam para lá, conheciam a propriedade
e ficavam muito felizes e gostavam muito daquele ambiente, né? Então, bom, eu tenho tudo isso nas mãos, então vamos começar a trabalhar isso, né, de uma forma mais intensa, né? Então, com isso também a gente começou a fazer algumas atividades, né, que envolvem também desde a questão ecológica, né, do ambiente como um todo, né, da preservação da natureza, como também a questão, algumas coisas relacionadas à questão da gastronomia também, né? Então, recentemente eu recebi alguns grupos de escolas lá onde a gente trabalhou as punks e também outro grupo que a gente trabalhou a questão dos probióticos, né, do kefir, né? Inclusive, esses dois grupos participaram agora da Mostra Tech aqui em Novo Hamburgo, então é muito legal, muito gratificante, porque tu acaba sendo uma referência e acaba mobilizando também, né, várias pessoas que vêm em busca desse conhecimento, né? Vocês fizeram uma espécie de formação, então, para esse grupo de alunos de escola municipais, lá do município. Isso, eles acabaram me procurando, né, eles destacaram que eles já tinham essa pesquisa, né, porque até para se classificar para a Mostra Tech tem a feira do município, no qual eles participaram e já tinham escolhido esses temas, né. Então, casou, né, foi o momento que eu fiz uma primeira oficina junto com uma nutricionista sobre a questão da importância da alimentação saudável, falando um pouco das punks também, falando um pouco do kefir, e também aí entra a questão das redes sociais, né? Eu faço toda a questão de divulgação, de marketing, né, da propriedade, e chamou a atenção das professoras dessa escola que então me procuraram para a gente abrir uma programação específica para esses grupos. Então, inclui a questão da caminhada na propriedade, do grupo das punks, nós fomos lá e colhemos, né? A gente foi caminhando, essa planta é dente de leão, essa planta é tal. Então a gente foi identificando e depois trazendo para a cozinha, e eu botei eles também para cozinhar também, né? Ajudar um pouco nesse processo. Então eles ajudaram, né, a fazer um suco com capuchinha, ajudaram um pouco no refogado. Então cada um foi fazendo um pouco, né? E se mobilizando. E curtiram, né? experimentar Nossa, depois ou ficaram meio ansiosos? Não, foi muito gratificante. E ao mesmo tempo eu fiquei bem surpreso assim pela forma positiva de como rendeu a atividade, como eles se sentiram à vontade, como fluiu a conversa e como eles estavam bem preparados, né? E já tinham feito a pesquisa, então eles já tinham um bom conhecimento. E isso foi muito bom para trabalhar com eles, né? Essa troca de conhecimento. Então, eu consegui agregar bastante coisa, né, ao conhecimento, à pesquisa deles. E eles estavam muito interessados, muito engajados e também já tinham um bom conhecimento do assunto também. Importante que eles passam a atuar também como multiplicadores. Acredito que tu tenhas falado bastante sobre a importância, né, de se investir numa alimentação orgânica, como nós falamos, e livre de agrotóxicos. Sim, né? sim, com certeza, né? E também trazendo as punks, né? São uma outra alternativa. Então, muitas vezes quando tu pensa numa salada, tu pensa nas coisas convencionais, né? Tu pensa numa alface, numa couve, num repolho. Mas, enfim, tu tem uma série de plantas que tu pode usar, que vão te trazer sabor, que vão ter nutrientes, vão ter vitaminas também, e que tu pode preparar e inovar na cozinha, então. E as pessoas ficam surpresas ao ver, o Fábio trouxe vários aqui exemplos de punks para nós, né? Ficam surpresas em ver, por exemplo, como eu fiquei que tem uns que são mais tradicionais, né? Como a Hora Pronobis, que está tendo um reconhecimento bem grande, principalmente pela comunidade mais do vegetarianismo e do veganismo, né? Mas, por exemplo, ali é o pinhão, não. Temos o picão. Picão, isso. Picão, né, que é essa planta aqui. Que a gente vê espalhado por é toda a cidade. É o pega-pega também, né? conhecido como pega-pega. Às vezes tu vai numa área que tem um matagal, quando vê tu volta com a perna cheia da semente, né? E vê que eu posso transformar isso, de repente, numa alimentação, né? Sim, sim. E isso que é bacana, assim. Ela tá por toda parte e mostra como uma planta ela é resistente, como ela é forte e quanta vitamina ela vai ter também. Então, ela cresce por toda parte, cresce em canteiros, cresce em matagal, cresce por diversas partes onde tu pode recolher essa planta. Isso é uma questão também que eu trouxe, trabalhei com as crianças, ter também a questão do cuidado, né, de onde está essa planta, né? Tu vai recolher, às vezes tu vai pegar de um canteiro, mas é um local onde tem extrema poluição, tem fumaça, tem animais, cachorros em volta, então sempre tem o cuidado quanto à questão, né, da onde tu vai estar recolhendo isso e pela questão da higiene também, né? Então, é importante ter um pouco desse cuidado. Claro, tem algumas recomendações que a gente dá também quanto às punks,
quanto à alimentação, tem que ter um cuidado. Às vezes tem alguma planta que tu está em dúvida, não conhece, não tem certeza que é aquilo, melhor não consumir. Então é interessante ler bastante, pesquisar, buscar a opinião de especialistas, biólogos, enfim, para ajudar na identificação da planta e não simplesmente sair experimentando tudo que daqui a pouco pode dar ruim, pode ser que não seja boa para o organismo, né? Pode ter algumas contraindicações, né? Fábio, então as punks elas surgem cada vez mais e estão enriquecendo, né, a nossa alimentação. Inclusive a Fevale vai promover, a Universidade Fevale, nos dias 6 e 7 de novembro, a 14ª Jornada de Nutrição, chamada Inovação e Atualidades em Nutrição, e que o uso dessas plantas alimentícias não convencionais, né, que são as punks, elas vão ser abordadas, né? Você acredita que está crescendo cada vez mais a utilização e que nutrientes e que benefícios esse tipo de incorporação dessas plantas trazem, então, para a vida das pessoas? Sim, tá. A gente percebe que cada vez mais cresce, tanto o interesse quanto também a exploração, né, dessas plantas, principalmente na área da gastronomia, que a gente tem notado muito, tá bastante em voga, né, a utilização das flores, de outras, até a própria Alexa Atala, por exemplo, usou o dente de leão num dos seus pratos, né? Então, uma das principais figuras na área da gastronomia do Brasil também já está incorporando isso nos seus pratos, né? Então, a gente percebe que muitos chefes de cozinhas conceituados, renomados, já estão aderindo isso também. E tem a questão, né, das vitaminas, proteínas, né? Por exemplo, a Ora Pronobis, ela... Pode pegar. Claro, vamos pegar aqui, né? Vamos mostrar um pouco. A gente percebe que ela é orgânica, ó, a gente vê que alguns bichinhos aqui acabaram comendo, né, parte da folha, então garantia de que não foi usado veneno algum, né? E ela tem bastante proteína, né? A Ora Pronobis. Ela vem na substituição da carne para os vegetarianos? Sim, os veganos, vegetarianos têm utilizado ela muito, né? Tu pode usar ela em pratos, né? Pode fazer refogado, pode comer ela crua, inclusive. E ela tem bastante vitamina, proteínas. E é uma questão, uma curiosidade também, quando a gente fala, ela está começando a se tornar popular. Mas isso é bem relativo. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, sim, ela começa agora a ser mais conhecida, a ser explorada mais, né, na gastronomia. Mas em Minas Gerais ela já vem sendo muito utilizada na gastronomia. E ela é bastante popular por lá, então é muito da região. Então, às vezes, algumas punks são mais exploradas aqui no sul, e lá no norte elas não são tão exploradas, né? Você trouxe um exemplo de uma planta que é bastante utilizada em outras regiões, né? Outro exemplo, né, que a gente tem na região norte, que é o jambu. O jambu ele é muito utilizado em pratos típicos da cultura de lá. É uma espécie, ela cresce bem fácil, ela é uma espécie de agrião, tenho cultivado ela no sítio já. E a gente usa a parte da florzinha também, as folhas também podem ser utilizadas, mas o legal é da flor, que ela tem várias, aqui a gente pode ver que tem várias, ela vai soltando pequenas partes dessa flor, e até se sentir à vontade, depois no momento que quiser mastigar ela dá uma leve dormência na boca. Então parece que é uma leve anestesia, assim, claro. Eu vou conseguir Despertou falar a curiosidade, né? Mas essa parte aqui, ó, tu pode olhar que acaba soltando essa parte aqui da flor. E no momento que tu posso comer tranquilamente. Pode tranquilamente. Vai continuar, pessoal, ela vai conseguir apresentar o programa até o final, mas tu vai sentir que vai dar uma leve dormência na boca, né? Mas isso que é bacana, tu incorpora num prato, dá todo um gosto, né? Um preparo. Inclusive fazem também para cachaça, usam destilados, tem usado ela. E dela dá essa sensação de dormência. De dormência na língua, tô sentindo bastante. Tá sentindo um pouco, né? Mas o gostinho é bem interessante, assim. Interessante, é algo diferente. Ele é meio ácido, parece. Sim. Dentro nessa mesma linha também, né? A gente tem, eu já trouxe aqui. Na verdade, essa é a minha menina dos olhos, né? Que é a sensação capuchinha. Está aumentando. Tá aumentando. Se tomar água vai aumentar ainda mais a sensação. Mas tu vai apresentar o programa normalmente, gente. A gente tem a capuchinha, né? Que é essa flor aqui, que ela é muito... Ela já está bem popular também na área da gastronomia, e no qual tu consome a folha e também a flor. Então tu pode
pegar É elas. fácil de cultivar para quem de repente tem uma hortinha em casa e quer fazer. A maioria dessas plantas que você trouxe é fácil assim de plantar, Muito de fácil. manter. É uma característica das punks, né? Elas são um cultivo muito fácil, elas são espontâneas, elas vão crescer assim de uma forma. A capuchinha mesmo, eu busquei incorporar algumas variedades, a gente pode ver que tem cores diferentes, né? Tem a laranja, tem a vermelha, tem a amarela, no qual eu plantei as mudas num ano, num espaço X determinado ali, e no ano seguinte, elas têm um determinado período, depois a planta em si acaba morrendo, e de forma natural ela cresce novamente. Então, esse ano eu não plantei de novo, mas cresceu da mesma forma, quase na mesma proporção e quantidade do que eu tinha plantado. Então, a semente ela cai no chão, eu deixo ali mesmo, e ela acaba crescendo de forma espontânea também. Outra coisa, Fábio, a gente percebe que a gastronomia vem utilizando cada vez mais. Você acha que os chefes de cozinha renomados, que têm utilizado bastante as punks, faz com que se popularize a utilização delas? Com certeza. Vai aumentando muito a demanda, a exposição dessas plantas, elas vão se tornando mais populares e com isso vai propagando o conhecimento, propagando a planta em si e aumenta assim a demanda e a procura, né? Inclusive tem algumas feirinhas já em Porto Alegre, que na região também a gente já encontra em algumas delas a comercialização, né, da capuchinha, que uns anos atrás era bem difícil de acontecer. E as pessoas, assim, elas têm dificuldade de reconhecer as punks no meio, porque, ou muitas ainda acham que são infestações, são ervas daninhas e de repente estão perdendo, né, um alimento rico em nutrientes ali, achando que é mato e colocando fora. Vai muito, né, da procura, né, do interesse dessa pessoa, né? Se ela vai atrás, vai ler, vai pesquisar, ela vai ver que ela tem um potencial muito grande de alimentos à disposição naquele ambiente. Agora, se a pessoa não liga, acaba deixando por isso, vou tirar esse mato aqui, é uma erva daninha, isso aqui é mato, não tem finalidade nenhuma. Vai lá, roça mesmo e tira tudo, né? Então, quando não passa veneno, né? Que é o pior de tudo, né? Então, sim, as pessoas vão buscando e vão aproveitando elas na medida em que tem esse conhecimento. Com certeza, os chefes, a divulgação, o prato desses chefes, o uso delas, essas atividades que a própria universidade está promovendo, aumenta o interesse das pessoas. E, assim, recentemente agora, a gente percebe muitas atividades, né? Eu acompanho muito pelas redes sociais. Então, em volta e meia tem atividades acontecendo, cursos, oficinas. Então, esse conhecimento está mais próximo, está sendo propagado de uma forma maior e com isso, felizmente, né, vai aumentando a procura e o interesse, né, das pessoas. E aqui na região, essas plantas que você trouxe, elas são encontradas facilmente aqui? Quais as principais punks aqui do Vale dos Sinos, por exemplo? Certo. Para a cozinha, na venda, assim, nas feiras, então, tá a capuchinha, tem a Ora Pronobis, e são as mais comuns assim tu encontrar nas feiras, né? Mas tem o legal dessas feiras que muitas vezes tu pode conversar com o produtor, ter esse contato e pedir para ele, olha, o senhor tem a tal variedade, eu estou procurando, gostaria de utilizá-la de tal forma. Às vezes o produtor tem lá e nem sabe que lá ele pode vender em determinado momento e pode ter uma renda em cima disso, né? Ele pode tirar alguma renda para isso. Então, é legal conversar com esse produtor, pedir, enfim, daí vai aumentando a procura. E assim, eu posso utilizar elas de forma crua, refogada? Qual é o principal? Como ela entra, assim, em saladas? Certo. De diversas formas, né? Tem um livro muito bom, que é do Knub, que é uma referência, assim, nessa linha de punks, é o principal pesquisador, né, no Brasil sobre as punks, e o livro é Punks, Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil. E ele tem muitas figuras e textos sobre as plantas, então é um verdadeiro catálogo de todas as variedades que tu encontra por aí no Brasil, tu pode consumir e de como consumir. Então ali ele vai te dar algumas receitas, o açafrão da terra, a cúrcuma tu pode usar de tal forma, a capuchinha tu pode consumir dessa forma, essas plantas que são que tu encontra com mais facilidade nas áreas do matagal, enfim, que são consideradas ervas ou matas, enfim,
vai te explicar como utilizar, né? O picão tu pode usar a folha, tu pode fazer um refogado. Aqui o Fábio trouxe também umas bolachas, né? Certo. De lavanda, que todo mundo sente o cheiro, né? O cheirinho que Sim, o gosto. geralmente usado para perfumar ambientes, mas tu traz na alimentação, né? Na alimentação, tu pode incorporar. Isso que é o legal da cozinha também. Tu pode experimentar muitas formas, né, de consumo, né? Claro, sempre tendo a consciência, né, do cuidado, o que pode e o que não pode, né? Mas de como tu vai preparar, de como tu vai buscar utilizar o sabor, né? Por exemplo, a capuchinha mesmo, lá com o grupo lá da escola, a gente fez um suco. Então a gente espremeu algumas laranjas, bateu no liquidificador junto com a capuchinha. Então dá um gosto mais apimentado. Até já se recuperou do... Sim, mas certo? dá essa sensação de pimenta mesmo, né? A capuchinha, não sei se já experimentou, já conhece. Não, eu tô falando da que eu sim. experimentei. O jambu. Do jambu. O jambu dá essa dormência. E a capuchinha, na hora que tu experimenta, na hora que tu come ela tem um gostinho bem apimentado no final. Então a gente não vai te dar uma dormência, mas tem aquele gostinho mais apimentadinho, como se fosse uma pimenta suave que tu tá degustando lá no final, no paladar, assim. Então tu pode preparar, se quiser experimentar, se quiser ficar... Também, te confesso que eu nunca tinha experimentado nenhuma punk. Nenhuma? Nenhuma, pela primeira vez. E daí eu posso usar numa salada? Normalmente, na salada. Eu gosto de levar as pessoas onde tem a plantação mesmo e deixar eles à vontade para experimentar, até experimentar também. Mas dá para sentir realmente tipo uma pimenta, né? No finalzinho, sim. Aquele gosto de flor e mais no final uma parte mais apimentadinha, assim. Parece uma hortaliça também, né? O gostinho dela. E ela é rica em vitaminas, né? Vitamina C, enfim, tem uma série ela é anti-inflamatória, enfim, então... Como a cúrcuma, né? Assim como a cúrcuma que eu trouxe aqui, né? Que ele é conhecido como açafrão da terra também. É diferente daquele açafrão, né? Muito famoso na alta gastronomia. Aqui a gente tem a cúrcuma, né, que a gente utiliza de diversas formas. É legal até que para brincar com as crianças, né, quando trouxe o grupo para lá, a gente fez uma pipoca usando a cúrcuma. Então a gente botou lá o óleo, botou os grãos e ralou a cúrcuma. A cúrcuma ralou ela junto com o óleo, deu uma mexidinha e deixou as pipocas explodirem já numa cor bem amarelada. Então as crianças, nossa, que legal! A própria cor já chama atenção, assim. E de próprio gosto característico dela, né? Então é um tempero, né? Então vai ter aquele gosto da cúrcuma e a própria cor, né? Então chama atenção também pela cor. A gente também tem o cará moela. Isso aqui ele é bem tradicional. Antigamente. É uma raiz também? Não, essa é uma batata que é um tubérculo, só que ele cresce numa planta trepadeira. Então ele vai crescer em cima de árvores, vai crescer por cercas, vai se expandir e vai gerar isso aqui. Daí tu aproveita essa aqui é uma receita que eu utilizo bastante, um prato que faço bastante, que é o pirê, um pirê com a cará moela. Aí como descasca, se fosse uma batatinha substitui ou pela uma batata, mandioca, né? A gente sabe, né, que o próprio inhame, né? A gente sabe, né, que a batata em si, ela leva muito agrotóxico, né? Então, uma possibilidade na gastronomia que tu pode substituir a batata pela batata doce, de modo que também não tenha produtos orgânicos, né? E tu pode substituir usando o inhame, pode usar também a cará moela, enfim. Então, tu tem alternativas que tu pode substituir, né? Tu descasca ela, ela é bem gosmenta, assim, se tu tirar essa parte da casca aqui, vai soltar uma gosma, assim, muito grande. Tu deixa um pouco na água. O legal também, algumas punks é indicado que a gente dê uma branqueada nela, então usar uma água fervente, largar em cima para tirar algumas substâncias que só podem ser tóxicas, talvez não possam fazer bem, né, para o organismo. O próprio inhame, né? O inhame eu utilizo ele para fazer. Isso aqui é um inhame que já está com o broto aqui. Isso que é interessante também, a gente trabalha muito a questão das plantas sazonais, né? Então a gente vai ter o inhame que eu colhi mais para o início do ano e agora já está chegando no período aqui, temos um broto, já está no período de plantar. Então a gente acaba replantando de novo, né? E utilizando no sítio, né? O inhame a gente usa, eu descasco ele é muito branco por dentro, deixo ele na água por em torno de 8 horas, até mais,
para tirar substâncias que não são interessantes para o organismo, que podem trazer coceira, então pode até fazer um mal para o organismo. Aí depois desse período O tu inhame tira... que não se consome cru? Não, assim como taioba também não, então tu tem que branquear ou ferver ela, enfim. Aí tu deixa 8 horas na água, tira aquela água, daí tu, claro, primeiro descasca, né? Deixa na água 8 horas, tira aquela água, larga no liquidificador, pega uma quantidade de água quente, bate no liquidificador e tu vai ter um leite vegetal de excelente qualidade e branco mesmo, igual ao E leite posso de utilizar vaca. com café, por exemplo? Pode. O gosto é um pouco diferente, né? Sim. Então tu tem que... Vai muito no teu paladar, se você acostuma aquilo ou não, né? Mas tu pode usar no café, tu pode usar em vitaminas. Tem Em outras receitas. outras receitas, bolo eu utilizo bastante, então eu tenho lá o leite. E eu costumo coar ele também, né? A partir do momento que bate no liquidificador, tu coa ele também. Então tu vai ter um resíduo que eu aproveito em bolos, pode usar em outras receitas, e vai ter o leite propriamente dito do inhame que utiliza vitaminas, diversas formas, né? Então é uma boa alternativa para, por exemplo, quem tem intolerância à lactose, né? É uma alternativa, um leite vegetal que pode ser aproveitado também dessa forma. Fábio, estamos chegando ao final desse nosso primeiro bloco. Hoje estamos conversando com o jornalista, cozinheiro e produtor de alimentos orgânicos, Fábio Radke. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria do seu estado. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Hoje o nosso bate-papo é sobre as plantas alimentícias não convencionais, as PANCs, os benefícios das bebidas probióticas como o kefir e a importância da alimentação orgânica livre de agrotóxicos. Está aqui nos estúdios da TV Câmara o jornalista, cozinheiro e produtor Fábio Radke, que nos trouxe uma variedade imensa então de punks aqui, né? Que até experimentamos algumas, bem gostosas, nunca tinha experimentado, achei bem interessante o gosto dela. Gostaria de saber se você tem mais alguma que queira nos apresentar ou podemos passar já para a parte dos probióticos. Tanto assunto, né? Tanta diversidade aqui. Eu gostaria então de abrir um parênteses, né, para essa planta aqui, já que a gente vai falar um pouco de bebidas, tem um pouco de doce também nessa bebida, mas aqui a gente tem uma planta que ela é utilizada para elaboração dos adoçantes. Então é uma alternativa para substituir o açúcar, enfim, tu pode usar no chá também, se ferver bem, vai te dar aquele gosto, né, doce, né, na bebida. Então a gente está falando da estévia, que é essa planta aqui. Se a pessoa acaba colocando na boca, mastigando, vai ter aquele gosto assim de adoçante bem forte, né? Então é a matéria-prima para fazer então o adoçante, né?
Vou te E quem oferecer, cultiva, né? e quem cultiva, eu experimentei, ela já é realmente bem docinha. E quem cultiva ela, por exemplo, pode fazer um chá e colocar uma folhinha junto? Pode, ou pode. deixa secar? Como é que melhor- utiliza ela na alimentação? A melhor forma é utilizar ela verde, assim mesmo, no chá. Vai ter deixar ferver junto com a outra folha, com outro chá, ele vai acabar soltando esse açúcar. É muito né? forte o gosto dele. É bem doce mesmo. Bem doce mesmo, bem acentuado o gosto. E, claro, tu pode usar, então, numa atividade que eu fiz lá com o grupo, a gente fez o experimento, a gente fez uma vitamina, a gente usou o inhame, fez o leite de inhame, pegou umas bananas que a gente tinha no sítio, a gente colheu, e colocou algumas folhas da stevia, bateu no liquidificador e ficou bem doce também, acabou soltando esse gosto, né? Porque daí a própria folha ela fica trituradinha junto com a bebida e vai ter aquela quantidade. Tu acaba coando depois essa vitamina ou o ideal é a consumir gente assim mesmo? vai muito da pessoa, né? Se a pessoa não tem um paladar mais sensível à questão da folha e sim dessa fibra, acaba coando, né? Mas eu não tenho muitas restrições, acabo tomando assim mesmo, né? Claro, misturo bem, bato bem no liquidificador, então acabo consumindo dessa forma mesmo, né? Para finalizar, Fábio, essa nossa Sim, conversa claro. sobre as punks, você falou da necessidade de higienização, né? Certo, sim. Gostaria que tu falasse um pouquinho mais, assim, como as pessoas podem fazer, porque de repente pega na horta, né? Isso. Antes de consumir. E se todas as pessoas, desde a introdução alimentar, já pode utilizar alguma coisa de punks ou só depois de determinada fase? Tu sabe alguma coisa em relação a isso? Pode acabar usando, claro, mas sempre com cuidado, né? Uma criança vai talvez melhor usar uma quantidade menor, enfim, né? Por exemplo, o inhame, a taioba, enfim. Então é melhor não usar numa quantidade muito grande para criança, enfim, mas os adultos podem usar sempre com alguns cuidados, né? Dar uma pesquisada sobre a planta, enfim. E quanto à questão da higiene, é uma questão de lavar bem, ver o ambiente onde essa planta está crescendo, se não tem sujeira, se não tem muita poluição naquele local, se não teve algum produto químico que foi passado naquela área, enfim, então sempre ter esse cuidado de higienizar bem, água, lavar. ou colocar Só com vinagre, tem a questão, alguma coisa pode usar da mesma forma, tu pode fazer aquele processo, como alguns ingredientes tu usa, tu lava, como alguns vegetais, tu faz esse processo de botar um pouco de vinagre, botar algo nesse sentido, pode fazer da mesma forma, ou simplesmente só lavando, uma forma mais roots, né, de consumir, tu só lava bem. E, claro, tem algumas devido às suas propriedades que tu vai ter que dar uma esbranquiçada, né, que é usar uma água fervente, passar 1 ou 2 vezes, ou até na própria forma que tu vai preparar, tu tem que ter um cuidado maior com essa questão. Por exemplo, o bambu. O broto de bambu, tu pode fazer uma conserva dele, mas tu vai ter que ferver ele 2, 3, 4, até 5 vezes para tirar todas aquelas substâncias que não são legais, para então tu fazer uma conserva e poder utilizar ele na alimentação. Então vai muito da planta, né? Essas aqui que a gente encontra normalmente, ora pro nobis, pode lavar ela bem, comer cru mesmo, não tem nenhum problema. Essas outras aqui que são mais, que tu encontra em todo canteiro, tu só dá uma lavada bem, já tá valendo. Claro, depois que tu te ter certeza de que não teve nenhuma poluição muito grande naquele local, né? Falando então agora do kefir, né? Qual a importância desse alimento, dessa bebida, então, para a vida das pessoas? Assim, cada vez mais a gente vê que tem adeptos, né? E muitos utilizam para emagrecer, questões estéticas, né? Mas ele também traz outros diversos benefícios para a saúde. Sim. Ele ajuda muito nessa questão assim como o kombucha, né? O kombucha, como alguns dizem. O kefir também ele ajuda, é uma alimentação, uma superalimentação que vai te ajudar na questão do intestino, na questão da flora intestinal. São micro-organismos que estão indo lá que vão ficar no intestino, vão ficar no teu organismo. E são micro-organismos do bem, bactérias do bem, que vão agir de modo que elas vão ajudar na flora intestinal, vão ajudar a regular teu intestino. Então é muito boa para a questão de alimentação, enfim, tem uma série de benefícios que os nutricionistas e médicos apresentam, né? E tem diversas formas, né? Tem o kefir, que é tem o kefir de leite, que é a fermentação própria do leite, e tem o kefir da água, que também tu usa um pouco de açúcar mascavo para alimentar esses micro-organismos.
deixa por 2 dias, né, fazendo esse processo, depois tu peneira e novamente tu vai fazendo esse mesmo trabalho de novo. O kefir de leite vai colocando o leite lá, deixa... Vai crescendo, vai aumentando? Vai aumentando, essa colônia de micro-organismos ela vai crescendo, vai aumentar. E ela se propaga muito por essa questão de doação, né? Vou te dar uma sementinha, essas sementinhas, alguns falam, né, de bichinhos de iogurte também, como é conhecido, né? Então tu vai crescer, daí tu vai ter uma quantidade maior, daí tu vai distribuindo, vai doando para quem tiver o interesse, né? E assim, as diferenças básicas do kefir de leite e do kefir de água, por exemplo, na utilização de receitas ou mesmo em termos nutricionais, tu tem esse conhecimento? Não muito aprofundado na questão técnica, né? Isso te deixa mais para a questão dos nutricionistas e médicos, né, destacarem. Mas na prática, assim, eu como utilizo bastante no meu dia a dia, eu sinto uma grande melhora na questão do sentimento, tu sente mais aliviado, com o corpo mais leve, enfim. E daí próprio leite, né, tu pode consumir ele de diversas formas, existem N receitas e formas de consumo. Então, às vezes, tu tem a quantidade lá, mas o que eu vou fazer com tudo isso aqui? Eu não consigo comer, não consigo dar conta, não consigo fazer o iogurte, eu não consigo consumir dessa forma, como é que eu posso consumir ele? Tem N receitas, tu pode consumir de forma salgada, doce, enfim. Uma atividade que eu fiz foi fazer um sorvete. Aí tu pega uma fruta, pega um abacaxi ou pega uma banana, mistura com aquele iogurte, com aquela quantidade que tu tem do kefir, claro, primeiro peneira, né, separa as sementes de novo, tu vai ter o líquido, digamos o iogurte, né, tu mistura aquilo, bate no liquidificador, também com leite de coco, e bota no freezer, congela, que tu vai ter um sorvete natural, então, recapitulando. Ele fica mais espesso assim ou é bem líquido? Ele fica um pouco mais espesso, assim. Daí, mas... Bem na consistência de um iogurte Isso, mesmo, isso. E daí acrescentando a fruta e o leite de coco, batendo de forma que ele fique de forma homogênea, tu coloca no freezer, deixa algumas horas, no mínimo 4 horas, tu vai ter um sorvete natural. Claro, o gosto... Tem gente que bota açúcar também, depende da fruta, às vezes o abacaxi não é tão doce e vai muito do paladar, né? Porque o leite em si, do kefir, ele é mais ácido, né? Aí tu coloca a quantidade de açúcar também, bate no liquidificador, de forma homogênea, bota no freezer 4 horas, depois tu vai ter um sorvete, né? Então, sorvete saudável, né? Porque o bichinho mesmo, o micro-organismo, ele não vai morrer nesse processo. Ele vai ficar congelado ali, na hora que tu consome, tu vai estar consumindo também o micro-organismo, né, a bactéria. E, por exemplo, para quem tem já o bichinho em casa, né, e vai viajar alguma coisa, pode congelar e ele volta a funcionar depois? Ou eu posso deixar na geladeira, assim, um tempo sem produzir? Eu tive sem alimentar, eu né? tive essa experiência agora fui viajar, fiquei 2 semanas fora e não tive como cuidar deles, né? Daí eu congelei eles, deixei no freezer, depois tirei de novo, voltei a usar, funciona normalmente, né? Então eles reativam, né, e voltam a funcionar. Eu também utilizo o kefir da água, ele tem um gosto um pouco característico, assim, meio diferente, o cheiro não é dos mais agradáveis, tem gente que não gosta muito. Como é que tu cultiva ele? Tu coloca água e uma quantidade... É o mesmo bichinho? Infelizmente, acabei não trazendo aqui até para mostrar para o telespectador, mas a gente pode daqui a pouco algumas imagens trazer, né? Como ele é. Ele é parecido, só que ele vai ficar com uma cor diferente em função do que tu vai usar. Por exemplo, se tu usar um açúcar demerara, vai ter uma outra característica de coloração. Se tu usar o açúcar mascavo, ele vai ficar com uma cor diferente. Então varia muito o açúcar que tu usa. Esse açúcar é necessário acrescentar na água até para alimentar esses micro-organismos. Eu fiz alguns experimentos, né? A água em si, tomar ela crua, natural, fez a peneira ele, tomar ele tem um gosto assim que meu paladar não me agrada muito, assim. O que eu faço? Eu deixo na geladeira essa quantidade de líquido e vou utilizando em algumas receitas de algumas formas diferentes, né? Por exemplo, tem umas laranjas, vou fazer um suco. Então, em vez de botar água ali junto com essas laranjas, no suco natural, só o suco natural, tu vai acrescentar um pouco de água, geralmente, né? Aí tu acrescenta aquela água do kefir. Então, ele vai agir, porque a laranja tem açúcar também, ele vai agir naquele líquido, tu mantém ele vivo ali e tu vai ter um gosto diferente, que é um suco da laranja. Então, vai mascarar um pouco aquele cheiro característico, aquele gosto característico dele. Tu pode usar também com alguns sucos, né? Como essa colônia ela vai crescendo muito, assim como o kefir de leite, aí tu pode separar ele e utilizar diferentes líquidos.
Então eu tenho um lá, depois eu congelo, depois de usado, quando por exemplo, é um período de suco de maçã, tem suco de uva, tem bastante suco de uva agora, no período, vamos supor que agora é o período de safra da uva. Então tu tem bastante suco à disposição. Então todo dia, em vez de botar água, tu utiliza aquela colônia especificamente para o suco de uva. Então ele vai fermentar aquilo, só não pode deixar muito tempo, senão ele vai se tornar um pouco alcoólico, né? Porque ele vai consumir todo o açúcar que tem no suco de uva. E se tu deixar fermentar por muito tempo, ele se torna uma espécie de um vinho. Claro, não tão um teor alcoólico não tão grande, mas ele se torna uma espécie de um vinho, vai ter um gosto de um vinho natural probiótico, né? E tu pode usar também com suco de maçã. Então eu tenho feito isso, eu separei algumas colônias e deixo especificamente para isso, não misturo com água ou outras coisas. Uso só para o suco de maçã, outro só para o suco de uva. E depois do período, quando não tem mais, eu peneiro ele, boto num potinho pequeno, largo no freezer e guardo, né? Então no momento que eu tiver o suco de novo à disposição, eu vou utilizando. Aqui eu encontrei a informação que é a utilização do kefir melhora a densidade óssea, Sim. desinflama o intestino e ajuda em doenças inflamatórias do cólon, combate a alergia e asma, protege contra o câncer, melhora a digestão da lactose e pode ajudar quem tem intolerância. Certo. Detona a candidíase, as mulheres costumam recorrer bastante ao kefir, né? Sim, em função disso. E também desintoxica o corpo dentro daquela linha que você falou de se sentir mais bem leve. melhor. Então, realmente são Muitos benefícios. diversos benefícios que traz. E aqui o kombucha, é kombucha ou kombucha? Uns chamam de kombucha, outros kombucha, vai conforme a pessoa. E ele segue nessa mesma linha, então... É uma bebida probiótica também, só que essa colônia de bactérias ela é diferente, ela parece uma mãe da água, ela tem um formato que lembra um pouco uma mãe da água, e daí o processo é um pouco mais trabalhoso, né, de tu produzir ele. Tu tem essa colônia, tu mantém ela viva também com, ao invés de botar só a água, tu utiliza o chá verde ou o chá preto, no qual tem uma quantidade, tem a cafeína. Aí tu ferve o chá, faz o chá, o mesmo processo que tu vai fazer o chá, ferve com o chá verde e o chá preto, depois tu peneira esse chá, coloca num vidro, larga esse chá, bota uma meia xícara de açúcar mascavo, larga ali dentro e coloca aquela alga, eu digo alga, né, mas não é uma alga, aquela colônia de bactérias, larga lá dentro, é Scooby que eles chamam. Daí tu larga ali dentro e deixa fermentando por 5 dias. Então ele vai fazer o mesmo processo do probiótico do kefir, vai trabalhar da mesma forma, vai se alimentar do açúcar mascavo, ainda a cafeína que tem lá. Depois disso, depois de 5 dias, tu tira, peneira, faz o mesmo processo, vai alimentando de novo com aquele chá, ferve de novo um chá e prepara daquela forma, açúcar mascavo, enfim. Deixa por 5 dias, aí tu já tem o kombucha natural, cru. Daí tu pode também fazer com sabores, tu pode dar alguns sabores que tu pode adicionar para ficar com um gosto mais característico. Tu vai experimentar depois, vai sentir que ele é uma espécie de um refrigerante. Ele tem um gás. Tem. Uma espécie de gás. Solta, sim, ele acaba fazendo um pouco de gás. Eu tive uma experiência não muito interessante, né? Eu coloquei numa garrafa de suco mesmo, diferente, acaba usando uma garrafa diferente. Só para parênteses, tem aqueles 5 dias de fermentação, aí tu pode adicionar o sabor. Esse aqui, tu vai ter a possibilidade de experimentar, ele é de maçã, gengibre e limão. Aí eu bato esses ingredientes no liquidificador, formo uma pastinha, e daí eu pego algumas garrafas e vou adicionando essa pastinha nessas garrafas e acabo largando todo o líquido nessas garrafas, dividindo nessas garrafas, fecho e deixo fermentando. Uma garrafa PET. Eu utilizo de vidro mesmo, essas de suco, de 1 litro, geralmente. Fecho bem e deixo por 2 dias fora da geladeira para que ela fermente mais um pouco. Então, ela vai continuar agindo, os micro-organismos se alimentando daquela pastinha que está junto no líquido. Depois disso, tira, peneira, larga nas garrafas e larga na geladeira. Aí pode deixar de 3 a 5 dias. Aí tu vai ter o kombucha ou kombucha disponível para consumo. Legal, que daí tu pode, na hora do muita gente consome de manhã, justamente para dar esse bem-estar, enfim, acaba consumindo pela manhã, muitas vezes até em jejum. E
É legal consumir um copo, não consumir muito demais também não é, tudo que é em excesso não é bom, né? Então, tu acaba consumindo de manhã, enfim, e daí tu tem essa quantidade, pode deixar na geladeira por 3 a 5 dias, e é uma espécie de refrigerante, né? Esse sabor, né? Isso que é legal desse processo, assim, uma fermentação natural, não tem nada de produtos químicos, e tu tem ali bactérias, micro-organismos que vão fazer bem pro teu organismo ainda, né? Fábio, então estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Conversamos sobre a importância das punks, né, na utilização na culinária, sobre os probióticos naturais, o kefir e o kombucha, né, com o kombucha. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem às pessoas que estão nos assistindo sobre, então, toda essa nossa conversa sobre alimentação orgânica, livre de agrotóxicos. De repente alguém está interessado em fazer uma hortinha em casa, né? Deixar algumas dicas. Bom, em primeiro lugar, agradeço também a oportunidade de poder estar disseminando esse conhecimento, trazendo um pouco dessa cultura, né? Trazendo um pouco do que temos no sítio, né? Apresentar isso para o telespectador, para o pessoal de casa. A mensagem que eu deixo, pessoal, pessoal, aproveitem a natureza, ela tem N finalidades, ela nos oferece muita coisa de mão beijada, então a gente tem várias plantas à disposição, várias formas de tu inovar, de fazer uma coisa diferente na cozinha, então tem essas possibilidades. Às vezes a pessoa não tem aquele recurso, não tem aquela possibilidade de ir numa feira comprar às vezes até uma couve, uma alface, falando de coisas mais comuns, né, que a gente encontra, né, hortaliças mais comuns, e pode estar substituindo essa alimentação com as punks, né? Se tiver essa possibilidade, às vezes até nas áreas mais inóspitas, até em casa mesmo, se tiver um cantinho no quintal, no jardim, daqui a pouco ali muitas plantas já vão estar crescendo de forma espontânea e vão estar sendo geradas ali, né? E a questão da sustentabilidade, né? Então a gente tem essa forma de poder consumir isso, de acrescentar isso na alimentação, de experimentar muitas vezes, né? Como a gente fez a degustação dessas flores, né? Então às vezes tu tem lá um jardim, uma horta lá que tu tem uma flor, além de ter uma flor, tu também pode consumir ela, né? Então tu pode dar essa finalidade, ter essa finalidade. Então isso é muito interessante, eu acho que pode ser explorado e busquem conhecimento, façam pesquisas, leiam e também explorem, né? Vão em busca disso, né? Tentem ter esse contato. É uma forma diferente de fazer uma alimentação, de forma mais saudável e vai fazer né? Rica em nutrientes, né? Então tem muitas vitaminas aí que vão estar fazendo bem para o nosso organismo e que estão aí de fácil acesso a todos, né? E claro, sempre aquele alerta, né? Então busquem, né? Tenham certeza de que é aquela planta mesmo. Se tiver dúvida, não experimente. Então, primeiro dê uma pesquisada, tenha certeza que é aquela variedade mesmo, que tu acredita ser, então, de modo que não tenha nenhuma contraindicação, né? E eu posso garantir que experimentei hoje pela primeira vez, é muito gostoso também. Claro, tem sabores muito diferentes, né? Ele agrega sabor aos pratos, né? A própria cozinha, então às vezes tu vai servir uma refeição para crianças, tu vai ter flores, tu vai ter uma série de alimentos que além de chamar a atenção, vão trazer sabor à mesa e também vitaminas, nutrientes, vão fazer bem para o organismo, né? Fábio, então, muito obrigada. O Vitalidade de hoje chegou ao fim. Nosso bate-papo foi com o jornalista, cozinheiro, produtor e adepto de técnicas de permacultura, Fábio Radke. Ele nos trouxe mais informações sobre as plantas alimentícias não convencionais, conhecida como punks, os benefícios das bebidas probióticas, como o kefir, e a importância da alimentação orgânica livre de agrotóxicos. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara Canal 16 da NET e essas e outras edições do Vitalidade já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/TV Câmara NH. Sugestões de pauta para serem abordadas aqui pelo programa podem ser enviadas para o e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.